Você vai assistir agora mais uma mensagem franca e clara com o pastor Valdir Brasil. Mas antes, se inscreva em nosso canal e aproveite para curtir e compartilhar este vídeo para que possamos alcançar mais vidas. Canal PR Valdir Brasil. Gerando vencedores. Que a paz de Cristo invada o seu coração. Nós estamos direto do templo do Sei Itaipu em Niterói e nós temos uma missão. A nossa missão é gerar vencedores. Amém, glória a Deus. Eu quero falar com você sobre superação. A quinta pedra que Davi apanhou no ribeiro. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versos 48 e o verso 50. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate ao encontrar-se com o filisteu. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Olha que coisa linda! Alguém pequenininho, franzino, que vai lutar contra um gigantão, e ele não tinha uma espada, e a Bíblia diz que sem a espada, mas com a bênção do Senhor, com a superação que vem de Deus, Davi venceu esse gigante e o matou. Agora, quem era Davi naquele momento? Ah, pastor, Davi era rei. Não, Davi não era rei. Davi era um menino que aos olhos de seus irmãos, ele era presunçoso. Foi isso que o irmão dele falou: eu sei que você é um cara presunçoso, eu já sei qual é a sua intenção. Diante dos olhos do seu irmão, Davi era um cara desleixado, com quem você deixou as poucas ovelhas do nosso pai. Diante dos olhos dos irmãos de Davi, ele era um intrometido. O que é que você veio fazer aqui na peleja? Davi, aos olhos de Saul, do rei, ele era um fracote. Saul disse: você não pode pelejar contra esse gigante, você é incapaz. Só que aos olhos de Deus, Davi não era nada disso. Aos olhos de Deus, Davi era o meu ungido. Aos olhos de Deus, Davi era o meu escolhido. Aos olhos de Deus, Davi era alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Aos olhos do gigante, o gigante disse: você não tem noção, menino. Eu não sou o cachorro para você vir com pedra e pau lutar contra mim. Aos olhos do gigante, Davi era desprezado. Davi era inconsequente. Mas aos seus próprios olhos, Davi se via como alguém dependente de Deus. Eu sou íntimo de Deus, eu quero viver o que Deus tem para a minha vida. Davi sabia que ele seria simplesmente instrumento na mão de Deus. Tanto é que quando o gigantão vem para afrontar Davi, olha o que Davi fala. Ainda no capítulo 17, primeiro livro de Samuel, versos 45 até o verso 47, Davi diz: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontados. Verso 46, olha a coragem, olha a ousadia de Davi. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi tributa a Deus a glória. Olha o verso 47, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com a espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Davi sabia que a honra era do Senhor. Quando ele diz e toda essa congregação, ele estava falando sobre um exército medroso, sobre os homens que estavam com Saul, que quando Golias afrontava, eles tremiam. Por que eles tremiam? Porque eles não conheciam verdadeiramente quem era o Deus. Meu irmão, você precisa saber a quem você serve. Você precisa saber que você é propriedade exclusiva do Senhor, e a palavra do Senhor diz que aquele que tem a marca de Cristo, o maligno não pode tocar. É por isso que existem balas perdidas que não eram para ser perdidas.
perdidas, era para te acertar, mas porque você tem uma aliança com Deus, essas balas se tornam perdidas. Quantas vezes o inimigo que não gosta de você direciona um carro para bater no teu carro, para acabar com você, e aí ele não consegue, sabe por quê? O anjo do Senhor livra e guarda aquele que teme ao Senhor. Existem anjos que receberam ordem de Deus para te guardar em todos os teus caminhos. Eles não prevalecerão os teus inimigos contra a sua vida, porque há uma proteção ao guarda de Israel, que não dorme nem cochila. Ele cuida de você 24 horas por dia. Você precisa saber quem você é, porque tem gente medrosa, tem gente recuando, tem gente retrocedendo, tem gente dizendo: ah, pastor, eu nem vou fazer jejum, porque não sei o que acontece. Toda vez que eu me levanto para orar, toda vez que eu levanto para ver jejum, vem uma luta contra a minha vida. Meu irmão, fica tranquilo, a palavra do Senhor é clara: maior o que está em nós do que o que está no mundo. Paulo pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? O profeta afirma: agindo Deus, quem impedirá? Você pode todas as coisas, disse Paulo, eu posso também, porque é Ele que me fortalece. Então você precisa entender: diante de gigante você não pode parar, diante de adversidade você não pode retroceder. Você precisa dessa unção que Deus já está liberando sobre a sua vida hoje. Você precisa de superação, é uma superação. O Espírito de Deus que está em você te conduzirá a vitórias maiores. Aleluia, aleluia. Superação só acontece na vida de quem acredita, porque veja bem, para se tornar um fracasso é fácil demais, é só acostumar com perdas, com derrotas, e aí se torna um fracassado. Para se tornar um mendigo é fácil demais, é só não tomar banho, deixar a barba crescer, não trocar de roupa e dormir na calçada. Daqui a 15 dias, um mendigo. Para se tornar um alcoólatra é fácil, é um copo, mais um copo, 1 litro, mais 1 litro, daqui a pouco um alcoólatra. Para se tornar um derrotado é fácil, basta perder a unção de Deus, basta aceitar as palavras contrárias do inferno, basta aceitar as profecias dos emissários do inferno, basta aceitar as notícias do repórter do inferno, que aí você se torna um derrotado. Agora, para se tornar um campeão não é fácil. Você precisa entender: ainda que hajam gigantes, eu sou mais do que vencedor. Ainda que existam lutas, eu sou mais do que vencedor. Você precisa entender isso. Você, querido, é aquilo que você crê, é aquilo que você acredita. Quando você acredita na palavra do Senhor, quando você começa a viver o que Deus tem para você, a vida muda para você. O pior cego não é aquele que não enxerga, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Deus já está trabalhando, Deus já está fazendo milagres, a igreja já está avançando, coisas grandes estão acontecendo e o cara não quer ver. Ele vem para a igreja igual um moribundozinho derrotadinho, cabeça baixa, e o diabo: esse aí já é meu, esse aí já não tem mais esperança. Aprenda uma coisa: hoje Deus vai te dar uma unção de superação. A partir de hoje você vai andar de cabeça erguida. Você já viu o aviãozinho lá no aeroporto? Quando ele vai decolar, como é que ele faz? Levanta o focinho e aí o piloto acelera, ele decola, alcança a altura. É isso que Deus quer para você. Você não vai andar de cabeça baixa, você vai andar de cabeça erguida, porque há lugares altos preparados por Deus para você alcançar. Deus tem coisas maiores para você. Aleluia. Sabe o que faz a diferença na vida de alguém? A presença de Deus. Um homem ou uma mulher cheia de Deus, um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, não tem medo de gigante. Essa é a diferença. A Bíblia diz que durante 40 dias, Golias, pela manhã e à tarde, ou seja, 80 afrontas, e ninguém
ia ao encontro do gigante, todo mundo tremia, mas quando chega alguém que tem unção, porque Davi tinha sido ungido para ser alguém melhor, você tem uma unção para ser alguém melhor. A unção de Deus na sua vida não é para te derrotar, não é para diminuir, é para fazer de você um derrubador de gigante. Você recebeu uma unção de ousadia, uma unção de superação, uma unção de fé, de coragem, de autorresponsabilidade. Essa unção é que faz a diferença na sua vida. A presença de Deus é que faz a diferença na nossa vida. Davi sabia qual a unção que estava sobre a vida dele. Quando a gente vê o início da história de Saul como rei, a gente vê um cara corajoso, um cara vencedor. A Bíblia diz que Deus deu grandes vitórias através da vida de Saul, só que quando ele se afasta de Deus, tudo muda. Saul perdeu a superação que vinha de Deus. Está aí, ó, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Ou seja, o Espírito de Deus saiu da vida dele, porque ele desobedeceu. Todas as vezes que alguém desobedece a palavra, a unção é retirada. Por isso, eu sempre brinco aqui, quando eu fui para a escola, eu aprendi ABCD. Quando eu vim para o reino de Deus, eu aprendi a obedecer. Esse é o alfabeto do cristão. Você precisa obedecer, porque se você obedecer, a unção é multiplicada sobre a sua vida. Aleluia. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Imagina um rei sem o Espírito de Deus. Não adianta, meu irmão. Como você quer vitórias se você não glorifica a Deus? Como você quer vitórias se você não mantém intimidade com Deus? Como você quer vitória se você já não obedece mais a Deus? Olha o verso 23. Sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Você tem essa unção. Levanta a mão que eu vou liberar a palavra profética para você. Onde você chega, o espírito mau tem que ir embora. Onde você chega, o milagre acontece. Onde você chega, o clima muda. Sabe por quê? Porque há uma unção liberada sobre a sua vida. É por isso que ninguém entende. Onde você chega, a alegria chega junto. Onde você passa, o clima muda, irmão. Porque essa unção que está sobre a sua vida é uma unção de superação. Já viu quando chega alguém negativo? Ninguém quer ficar perto. O cara chega perto, ele fala: e aí, bom dia. Bom dia nada. Você não leu o jornal não? Você está alienado? Você não viu a violência? Você não viu a crise? O camarada só sabe reclamar da vida. Coisa boa é chegar perto de Gasperi. E aí, Gasperi, como é que tá? Oh, glória a Deus, botando para quebrar. Eu saio aqui de Ipanema para ir para o Seio de Itaipu, glorificar o Senhor. Mas você sai de Ipanema para ir para Itaipu e a ponte? Que ponte, rapaz? Eu estou sendo abençoado e não vou sozinho não. Vou com a minha gatinha Ana Carla também. Coisa boa é conversar com gente animado. Coisa boa é conversar com gente que tem a presença do Senhor. Saul perdeu essa superação do céu. Sabe por quê? Porque coisas que você, de repente, não está prestando atenção, estão te afastando de Deus. Salmo de número 42, a parte A do verso 7. Um abismo chama outro abismo. E aí Saul vai se distanciando de Deus, e quando Golias vem para cima, ele já não tem mais a unção da superação. Eu me lembro de um camarada que foi criado sob um projeto de Deus, o nome dele era Sansão. Olha só, Juízes, capítulo 13, diz que o anjo do Senhor aparece à mãe de Sansão e diz: de ti será gerado um nazireu. E esse que será gerado de você será libertador do povo de Deus das mãos dos filisteus. E aí, Sansão nasce. Nasce debaixo de uma promessa de Deus, nasce debaixo de um projeto de Deus, exterminador de filisteu. Só que um dia Sansão não vigiou, cometeu alguma coisa que aos olhos naturais parecia normal. Juízes 14:6. Então o Espírito do Senhor se apossou de Sansão tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Um leão veio
Estava Sansão, seu pai e sua mãe. E aí o Espírito do Senhor, a palavra é clara, o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Ele rasga o leão no meio, como quem rasga um cabrito. E aí sabe o que ele faz? Omite. Não fala nada com a mãe nem com o pai. Já viu o crente omisso? Pastor, eu não menti, eu só omiti. Vai omitindo para você ver onde você vai chegar. Olha só os versos 8 e 9. Mesmo capítulo 14, Juízes. Depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la, a namorada. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, olha só, apartando-se do caminho, perdendo a direção. Tem gente perdendo a direção, se apartando do caminho. E aí ele vai ver o corpo do leão morto. Era a lei do nazireado, não podia tocar em morto. E agora Sansão começa a ir misturando as estações. Eis que nele havia um enxame de abelhas com mel. Lá no corpo morto do leão tinha mel. Querido, cuidado com mel de coisas imundas, porque o diabo coloca bandejas na sua frente para você pensar que é bom. Salomão disse que existem caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas no final, caminho de morte. Cuidado. Cuidado com as bandejas que o diabo está colocando diante de você. Não seja impulsionado pelo que você acha. Fuja da tentação, fuja do pecado, fuja da facilidade. Sansão começa a se corromper. Olha o verso 9. E tomou nas suas mãos, e foi andando e comendo dele. E foi a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Quando ele toca no corpo morto, a lei do nazireado diz que tinha que rapar a cabeça dele, renovar o voto e começar tudo de novo. Tem gente que não quer recomeçar, está caminhando cada vez mais para longe de Deus. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, mas o que esconde nunca prosperará. Tem gente se arrastando a vida toda, parece aqueles carros velhos, só pega no tranco, enguiça em toda esquina, porque não volta para pedir perdão. Sansão estava na hora de voltar e falar assim: ô meu pai, eu pequei, rapa a minha cabeça, eu quero recomeçar, e a história seria diferente. Sansão foi errando, e ele toca no morto. E aí ele começa a brincadeira, o abismo se chama outro abismo, e ele vai brincando com o que é inegociável. Presta atenção, pecado é pecado e Deus rejeita pecado. Deus ama o pecador, mas Deus abomina pecado. Não tente negociar com Deus o que é inegociável. Para Deus, a única coisa que muda é quando alguém se arrepende. Há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não negará bem algum. Então, quando você volta para Deus, Deus volta para você e milagres maiores acontecem na sua vida. Sansão foi errando. E a queda dele começou lá atrás. Mas olha como finaliza a vida de Sansão. Juízes 16, 19 a 21. Então ela, quem? Dalila, o fez dormir sobre os seus joelhos. Botou a cabecinha do trouxa no joelho dela. Dorme, nenenzinho, vem cá. Agora você já rasgou o seu coração, né? Sansão era portão. A Bíblia diz que com uma queixada de jumento ele feriu 1000 filisteus, mas agora diante de uma mulher se torna fracote. E ela o fez dormir sobre seus joelhos, chamou um homem, um cara que estava acostumado a bater um monte de filisteu, um cara que estava acostumado a arrebentar um monte de filisteu, agora um homem só. Ela chamou um homem só, e esse homem rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Vai brincando com o pecado, e é assim, vai minando. Quando acorda é fraco. Olha o verso 20. E disse ela, para mim é o pior versículo da Bíblia Sagrada. Juízes 16 e 20, para mim é o pior versículo. Olha só o verso 20. E disse Dalila, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. O pior momento na vida de um homem é quando ele acorda vazio, ele vai brincando. O diabo não brinca de ser diabo, você não pode brincar de ser crente.
O diabo não brinca o tempo todo, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Fuja do pecado, irmão. Sabe por que Saul não encarou? Porque Saul tinha pecado lá atrás. E aí Golias causava medo para ele. Enquanto Sansão estava debaixo da bênção do Senhor, a Bíblia diz: o Espírito do Senhor entrou sobre Sansão e ele botou para quebrar. Ele arrancou portões quando prenderam ele na cidade, subiu o morro, cravou o portão lá e foi embora. Ele botou para quebrar, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Mas na hora que ele deixa tocar no que é santo, na hora que ele quebra o voto, meu irmão, não quebre o voto que Deus fez com você. Fuja do diabo, fuja do pecado, fuja da tentação, fuja do engano. Ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Já imaginou? O cara acordar vazio. Ele pensou que seria como das outras vezes. Verso 21. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos. Primeira coisa que o diabo faz é arrancar a tua visão. Não, pastor, é só um flertezinho, é só uma troca de olhar, é só um zapzinho, uma mensagenzinha, pastor, é só uma comunicaçãozinha pela internet. Primeira coisa que o diabo fez, arrancou os olhos dele, se tornou cego. Fizeram descer a Gaza, descer, porque quando peca, desce, vai descendo cada vez mais. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze. A Bíblia diz que nada podia prender. 2 cadeias de bronze para Sansão era nada, ele arrebentava como quem arrebenta uma linha 10, linha de pipa. Mas agora ele estava fraco, porque o Senhor não estava mais com ele, e girava ele um moinho no cárcere. Já imaginou que final triste? Um cara que tinha um projeto de Deus para vencer filisteu, agora na roda, ele anda, e não sai do lugar, na roda. Cuidado para você não perder a direção, cuidado para você não perder o foco. E sabe que ele estava tocando moinho no cárcere, preso. Sabe por quê? Porque um abismo chama outro abismo. Uma conversinha, um descuidozinho, uma bandejinha, um risozinho de abopa. Agora eu arrebento, agora não tem para ninguém. Você não é MacGyver, meu filho, para viver perigosamente. Fuja disso. Olha aqui a continuação. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 51. Por isso, correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. E aí quando o gigante vem, ele solta a pedrinha. Alguma coisa estranha acontece, porque a pedra que bate na testa de Golias, não empurra Golias para trás. A pedrinha aqui faz com que Golias caia de cara no chão. Escuta isso. Na hora que o gigante cair, não celebre a vitória ainda. Deus vai te dar superação maior. Davi não saiu comemorando quando o gigante caiu, não. Ele sobe, ele corre, ele se põe em pé sobre o gigante, ele toma a espada do gigante, e ele corta a cabeça do gigante. Ele disse: nunca mais esse gigante se levanta para me afrontar. Eu quero liberar uma palavra de vitória para você. Esse gigante não vai ficar simplesmente caído, você vai degolar esse gigante, e nunca mais ele se levanta para te afrontar, porque o Deus que você serve, Ele vai te dar vitória total e completa. Ele vai te dar vitória maior do que você pode imaginar. Eu quero falar com você que tomou uma decisão de servir a Jesus. Você que estava longe, você que está voltando para Jesus agora, ou você que está declarando Jesus como seu Senhor. Escreva aí uma frase: eu recebo. Está aí na tela, 21 97551 4444. Manda um WhatsApp dizendo o seu nome, que você decidiu por Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida. Eu quero orar por você. Pai, eu entrego essas vidas que declararam Jesus como Senhor. Que a partir de agora haja uma mudança, uma transformação sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.